chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Júnior aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo, canal 10.2 TV Educação. Todo dia, muito conteúdo para vocês. Você quer conhecer a programação da TV, saber o que vai passar, os horários que vai passar, os temas das aulas durante a semana inteira? Siga a gente lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, curta, compartilhe, comente, tá? E lá tem toda a programação, toda semana é lançado lá a programação semanal da TV Educação. Mas, para aqueles que ficam com preguicinha de ir lá no Instagram, de abrir o arquivo, tá? Para ver, então, e quer assistir a aula de espanhol, é dia de sexta-feira, tá, galera? Outra forma de você acompanhar as aulas do hashtag Fique em Casa Aprendendo é na Rádio Timbira, tá? 1290 MHz todo dia, das 16 às 17, de segunda a sexta. Você tem o hashtag Fique em Casa Aprendendo. Com todo esse material que a gente trabalha aqui na TV, a gente faz um novo formato lá de áudio-aula. E ainda os podcasts lá no Spotify. Então, não tem desculpa para você não acompanhar, para você não revisar, não tem como não aprender, tá certo, galera? Tá, perdi a aula, não consegui assistir? Corre lá no YouTube, fica tudo salvo lá e lá você tem um complemento com apostilas e atividades de todas as disciplinas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o uso de los pronombres tu, vos, usted. Hoje nós vamos apenas fazer um estudo de texto, tá? Nós vamos aprofundar ainda mais, nós teremos outras aulas desse assunto, tá? Para que a gente possa aprender exatamente como usar los pronombres. Então, vamos começar sabendo o que são os pronomes em espanhol. Los pronombres son clases de palabras, así como lo son los adjetivos, adverbios, numerales, etc. El nombre pronombre tiene su origen en el latín pronomen, siendo que pro significa en lugar de nombre, nombre. Por eso, una de sus funciones gramaticales, sintácticas, es la de sustituir um nombre. Pois bem, os pronomes são classes de palavras, assim como na língua portuguesa, que tem os adjetivos, advérbios, numerais, e são classes de palavras. Então, o pronome faz parte das classes de palavras. E a aula passada nós falamos da gramática da língua espanhola e vocês viram a classe de palavras dos pronomes. O nome pronome tem a sua origem no latim. Pronomen, sendo que pro significa em lugar de e nomen significa nome. Por isso, a sua função gramatical e sintática é a de substituir um nome. E, com isso, até vira, na função sintática, sujeito, né? Como na língua portuguesa, beleza? Sin embargo, el uso del pronombre se ha extendido a varias otras funciones dentro de una frase. Siempre que el pronombre anteceda al sustantivo, aquel deberá admitir el mismo género y número de este. Hay diversas clases de pronombres: pronombres personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, reflexivos, interrogativos, exclamativos e relativos. Então, no entanto, o uso dos pronomes, tá, se estendeu a várias outras funções dentro de uma frase. Porém, sempre que o pronome antecede o substantivo, aquele deverá admitir o mesmo gênero, o mesmo número desse. Quem é esse? O substantivo. Tá? Ele faz a substituição, mas ele permanece obedecendo o número e o gênero desse. É singular, permanece no singular. É plural, vai para o plural. E assim no masculino e no feminino. Los pronombres personales, yo, tú, vos, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas y ustedes sustituyen un nombre, pero también
pueden aparecer como el sujeto de la frase ou oração. Veamos os exemplos. Então, os pronomes pessoais são os mesmos da língua portuguesa. Eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas e vocês. Então, eles substituem um nome, porém, também podem aparecer como o sujeito da frase ou oração. Aí eu tenho aqui 3 exemplos para vocês. Fernando está muy enfermo. Hace 2 semanas que ele não vai ao trabalho. Olha só, na primeira frase eu tenho um substantivo próprio, que é Fernando. Então, Fernando está muito doente, né? Está muito enfermo. Na segunda oração, hace 2 semanas que ele não vai ao trabalho. Então, faz 2 semanas que ele não vai ao trabalho. Ele é quem? Fernando, não é isso? Então, na segunda oração, eu substituí o substantivo Fernando pelo pronome ele, masculino, da mesma forma como está o nome Fernando na primeira oração. Então, olha só. Eu poderia repetir? Poderia, professor. Fernando está muito enfermo. Hace 2 semanas que Fernando não vai ao trabalho. Mas não tem necessidade quando eu tenho uma classe de palavras que me permite fazer essa substituição e não ficar repetitivo, tá? Porque eu posso fazer um texto inteiro falando dessa situação aqui e citar o nome do Fernando várias vezes. Porém, eu posso substituir por pronomes. Eu necessito descansar. Eu necessito descansar. Eu necessito descansar. Aí eu estou falando do sujeito, quem seria o sujeito da oração? O pronome eu, que substitui o meu substantivo, tá? Ustedes são buenas personas. Vocês são boas pessoas. Vocês quem? Vocês todos aí que estão nos assistindo, tá? Mas aí eu não quis colocar, vou colocar nome, identificar nome, não. Eu substituí pelo pronome ustedes. Vamos lá. Los pronombres demonstrativos são usados para reemplazar o nome. Sintácticamente, são conhecidos como palavras anafóricas, pues recuperan algo dicho anteriormente, preservando así la coherencia de una frase o texto. Según las reglas generales de acentuación de la RAE, que é a Real Academia Espanhola, los demonstrativos não devem levar tilde. E aí, o que é tilde, professor? Eu já disse para vocês, vamos ver aqui na tradução. Os pronomes demonstrativos são usados o quê? Para substituir nome. Ah, não é para substituir outra coisa? Qual é o conceito de pronome? Substituir o substantivo. Sintaticamente, são conhecidos como palavras anafóricas, pois recuperam algo dito anteriormente, preservando assim a coerência de uma frase ou do texto. Segundo as regras gerais de acentuação da Real Academia Espanhola, os demonstrativos não devem ser acentuados, tá? Eles não devem levar tilde. E qual é o acento que é utilizado na língua espanhola? É o acento agudo em português. É o único. Vamos lá. Los pronombres posesivos se dividem em 2 categorias. Adjetivos posesivos, que são formas átonas, e pronombres posesivos, que são formas tônicas. Los pronombres adjetivos posesivos átonos se emplean antes del nombre substantivo. São eles. Os pronomes possessivos se dividem em 2 categorias. Adjetivos possessivos de formas átonas e pronomes possessivos em formas tônicas, tá? Mas os pronomes, que são adjetivos possessivos átonas, são empregados antes do substantivo. Vamos ver quem são eles, tá? Então, ya los pronombres posesivos de forma tónica poseen función distinta de aquel, pues aparecen sustituyendo al nombre sustantivo o solo.
hay que añadir que estos siempre van acompañados de un artículo definido. El, la, los e las. Lembra a aula de gramática que nós falamos dos artigos definidos e indefinidos? E lembra também que tem uma aula exclusivamente só sobre artículos? É só procurar lá na plataforma, lá no YouTube que está lá. E los possessivos neutros del artículo neutro lo. Lembra que nós falamos também do artigo neutro lo, que só existe na língua espanhola? Não tem em português? Pois é, os pronomes possessivos de forma tônica possuem uma função diferente aos possessivos de forma átona. Aparecem substituindo o nome ou substantivo ou sozinho, tá? Há que acrescentar que esses pronomes de forma tônica sempre vão acompanhados de um artigo definido. O átono não vem acompanhado de artigos definidos, tá, gente? Então, quais são os artigos definidos? O, a, os, as. E os possessivos neutros vêm, lógico, acompanhados com o artigo neutro o, que é o lo em espanhol. Los pronombres indefinidos sustituyen a los sustantivos generalizándolos. Algunos de estos pronombres varían en género y número, pero otros son invariables. Nadie, alguien, todo, nada, algo, cada, demais e alguns. Esses aqui são os mais utilizados. Então, os pronomes indefinidos, eles substituem o substantivo, generalizando-os. Alguns desses pronomes variam em gênero e número, mas outros são invariáveis. É o caso de nadie, que é ninguém, alguien, que é alguém, todo, que é tudo, nada, nada, algo, algo, cada, e demais, demais, tá? Então, gente, os pronomes, eles parecem ser muito simples e muito fáceis de ser utilizados. Na língua portuguesa não tem mistério. Eu acho que o pronome mais difícil de você trabalhar na língua portuguesa para vocês, alunos, compreenderem, entenderem, até identificá-lo, é o pronome relativo. Tá? Eu acho que esse é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas os outros são bem tranquilos. Não é diferente na língua espanhola, porém tem algumas particularidades, como vocês estão vendo, e nós vamos ver em mais uma ou duas aulas para que vocês fixem bem como utilizá-los, tá? E não fazer confusão com a língua portuguesa. Los pronombres reflexivos o reflejos aparecen delante de verbos reflexivos cuando estos son conjugados en cualquier tiempo verbal, como por ejemplo los verbos ducharse, bañarse, afeitar-se, acostar-se, llamar-se, entre outros. Quando eu coloco etc, gente, é porque há uma infinidade de outros. Porém, os que mais são utilizados é o que a gente coloca aqui, tá? Então, os pronomes reflexivos ou reflexos, que eles são chamados dessa forma, aparecem diante de verbos reflexivos, quando esses são conjugados em qualquer tempo verbal, como, por exemplo, os verbos tomar banho, banhar-se, babear-se, deitar-se, chamar-se. Chama a atenção aqui, tomar banho, tá? É uma locução verbal, tá? Tomar banho, que é duchar-se. Ele está nessa categoria de verbos reflexivos, tá? Não é um só radical. Eu tenho dois aqui, tomar, banho. Eu tenho um verbo tomar e banho, tá? Que é o meu substantivo aí. Además de los pronombres reflexivos en español, también tenemos los pronombres de complemento directo y indirecto. Estos pronombres sustituyen, si necesario, a los complementos directo e indirecto de la oración. Então, além dos pronomes reflexivos, tá, no espanhol, eu vou ter também, olha só, os pronomes de complemento direto.
tá? E indireto. E esses pronomes substituem, se necessário, os complementos direto e indireto da oração. Tá? Lembra lá da análise sintática da língua portuguesa, né? Que aparece o objeto direto, objeto indireto. É isso bem aqui. Eles estão nessa parte de pronomes aqui na língua espanhola, tá? Então, eu tenho aqui os pronomes de complemento direto, são lo, la, los e las. E os pronomes de complemento indireto são me, te, le, se, nos, os, les, si, tá? Eu tô devendo para vocês uma historinha desse me, te, le aqui, né? Que é uma brincadeirinha, mas na última aula desse assunto a gente fala sobre isso. Los pronombres relativos se refiere a un objeto ya nombrado, llamado antecedente, ¿tá? Del que depende su significación. Pueden ser variables o invariables. Exemplos de pronomes relativos variáveis. Aí eu tenho aqui no singular. Quien, qual, cuyo, cuya, cuánto e quanta. E no plural, quienes, cuáles, cujos, cujas, quantos e quantas. E eu tenho também os relativos invariáveis, tá? Los invariáveis são que, como, quando e donde. Em português, que, como, quando e donde. Não tem mistério aqui para vocês na tradução de nenhum desses pronomes aqui, tá? Então, los pronombres relativos tienen la función de recuperar el nombre sustantivo de la oración principal. Eso quiere decir que el pronombre relativo siempre aparece dentro de uma oração subordinada. Aí vocês acharam que não tinha oração subordinada lá na língua espanhola? Tem sim, tem aquela análise sintática que vocês se apavoram em português, que eu não sei por quê, que se apavoram tanto, também tem aqui no espanhol. Él es el antecedente de la oración principal. Então, qual o mistério aqui? Nenhum. Os pronomes relativos têm a função de recuperar o nome. Quando eu boto nombre barra substantivo, é porque eu posso utilizar as duas formas, tá? Da oração principal. Isso quer dizer que o pronome relativo sempre aparece dentro de uma oração subordinada. Olha que dica, ele sempre aparece dentro da oração subordinada. E o antecede é o antecedente da oração principal. Quem é que antecede a oração principal? Ele pode aparecer exatamente antes dela. Então, ou ele está dentro da oração subordinada, ou ele antecede a oração principal. Os pronomes relativos são, a gente viu lá naquela slide anterior, que, quien, quienes, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, cujos e cujas, tá? Então, aqui, el, la, el cual, la cual e los cuales e las cuales estão dentro dessa norma bem aqui dos pronomes relativos, tá certo? Então, bem, vamos aqui parar um pouquinho, terminamos os slides e vamos voltar para cá, para nós aqui, tá? Gente, os pronomes, eles têm muita facilidade de nós utilizarmos, mas eles têm uma classificação bem extensa, tá? Ah, professor, isso aqui nem tá boa para decorar? Mais ou menos, tá? Mas eu preciso compreender como utilizá-los, certo? É importante que eu saiba utilizar o pronome correto, tá? Dentro da sua classificação. Se é demonstrativo, tá? Se é interrogativo, que nós não falamos aqui. Até porque, gente, o nosso pronome interrogativo na língua portuguesa é fácil de nós identificarmos, né? Por quê, quem, quando. O que determina a minha interrogação dentro do espanhol é a pontuação. Se eu tiver um ponto de interrogação lá no final da minha oração e não tiver no início, eu não estou fazendo pergunta nenhuma, mesmo tendo lá na frente um pronome. Por quê? Porque é a regra da gramática. Eu tenho que ter as duas pontuações, tá? É óbvio que eu, sabendo disso, posso imaginar que a pessoa esqueceu de colocar e tudo. Mas nós vamos dar sequência a essa aula sobre pronomes para que vocês possam aprender a utilizar e compreender melhor tudo isso que a gente está conversando aqui, tá certo, galera? Espero vocês na próxima aula. Hasta luego!